É dia de participação especial da Hack Gestão. Como acontece toda semana, a Hack Gestão está aqui para trazer sempre uma dica, uma orientação importante para você e também para responder a sua dúvida, a sua pergunta. Se você tem aí uma dúvida, alguma dificuldade, principalmente nessa área de gestão aí de condomínios, né? O momento é esse, né? Esse é o papel aqui do programa Bom Dia Divinópolis, trazer sempre para você informação, utilidade pública e também para responder a sua dúvida, a sua pergunta. O telefone está liberado, 3222-0001, 3222-0001, é o telefone que você pode encaminhar aí a sua pergunta, a sua dúvida. Você pode gravar um áudio, viu, gente? Você pode escrever a pergunta, fique à vontade para participar, o telefone está liberado para você. 3222-0001, 3222-0001 é o telefone que você fala diretamente com a Minas FM, aqui com o programa Bom Dia Divinópolis. Vou cumprimentar o Túlio, que está comigo ao vivo aqui nos estúdios, né? Mais uma semana para trazer a informação, notícia e utilidade pública para você. Bom dia, viu, Túlio? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes. Mais um dia aqui, é um prazer, né, estar aqui e vamos lá para mais uma série de perguntas para ajudar ao máximo aí a população e os condôminos. O prazer é meu recebê-lo sempre aqui para trazer aí orientação, dica e para trazer sempre uma resposta também para o telespectador, para o ouvinte, para o nosso seguidor das redes sociais, né? Você que acompanha o programa, seja qualquer que seja a plataforma, pode participar, porque o telefone é o 3222-0001, 3222-0001. Eu vou até começar fazendo uma pergunta para o Túlio, né? Eu fui abordado na rua esses dias, né, pelo João Pedro, e ele falou assim, faz essa pergunta lá pro Túlio para mim. Faço sim, viu? Eu anoto, viu, gente? Sempre que eu encontro as pessoas na rua, me pedem abraço, né? Me transmitem esse carinho, essa audiência, eu anoto, né? A cabeça do apresentador não tá boa, né? E eu anotei aqui a pergunta do João Pedro, né? Ótimo. Está dentro da lei alugar a garagem do condomínio a terceiros, né? Não. E é uma pergunta boa, né? E você já foi direto. Tem jeito. Assim, o não meu foi muito certeiro, assim, mas é porque 95, 96% das convenções não permite o aluguel de o aluguel de garagem para terceiros. Normalmente, né, vamos dizer aí, quase 100% das convenções, né, das regras internas do condomínio, só permitem o aluguel de garagens para condôminos, né, entre condôminos. Túlio, não existe nenhuma que não permite aluguel para terceiros? Não, existe. Mas hoje, se a gente for olhar aí, 97% aí dos condomínios aí, é só para as pessoas internas mesmo do condomínio, para evitar, né, esses desconfortos, porque aí a pessoa não paga o condomínio, um condômino em particular, né, tem um certo ganho ali, ele não utiliza do condomínio e a pessoa usufrui do portão, do motor, ela não paga ali os danos que podem ocorrer, não paga nenhuma, né, manutenção e fica esse impasse aí, porque a pessoa não mora lá, então ela utiliza muita garagem, não tem o controle de quem está entrando, de quem está saindo do condomínio, né, a segurança fica mais fragilizada, então normalmente aí não pode alugar para terceiros. Esse é um ponto importante que você está abordando, né? Por isso o não tão direto e objetivo, porque existem justificativas plausíveis para exatamente, isso, né? é porque eu acredito assim, no passado era mais comum, né, terceirizar para terceiros, alugar para terceiros, só que hoje, condomínios, né, que tem a convenção mais atualizada e tudo mais, então hoje um condomínio mais novo, ele já vem com isso na convenção, né, com esse regimento, né, essa lei interna. Justamente um dos principais motivos, além do desgaste, né, inadequado de um não condômino dentro do condomínio, é muito mais pelo motivo de segurança. Né, a pessoa que está utilizando a garagem, ela é um condômino, ela sabe das regras, né, as pessoas que estão vendo essa pessoa entrar e sair pela garagem conhecem, sabe que a pessoa mora lá, então é muito mais pela segurança do condomínio. Eu tenho outra dúvida aqui também interessante, é a Daniela Ribeiro, lá do Nossa Senhora das Graças. Muito obrigado, viu, Daniela, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ela está perguntando se o síndico pode criar taxa extra sem passar pela Assembleia. Não, não pode. Toda taxa extra, tudo que envolve receita, né, do condomínio, tudo que envolve arrecadação,
é preciso colocar em votação, é preciso explicar o motivo. Então, a taxa extra, ela é necessária a uma assembleia, não necessariamente uma assembleia virtual. Ele pode solicitar o auxílio aí da administradora, né, uma enquete virtual, então, onde nessa enquete a gente apresenta os fatos, os motivos, o porquê, né, dessa taxa extra, e a pessoa, aí os condôminos têm que votar, né, nessa enquete se sim ou se não. Se essa enquete, né, ela, dependendo dessa taxa extra, do motivo que ela for, der 50% mais um de não, ele não pode criar essa taxa extra. Se por um acaso aconteceu uma urgência, aí o síndico, né, até pode exemplificar, ó, essa taxa extra é para tal motivo, para fazer uma arrecadação preventiva, porque pode ser que aquela parede ali vai dar uma infiltração, a gente vai precisar derrubar e fazer ela de novo. Então, não, aí vota não. Essa parede dá um grau urgentíssimo, aí precisa fazer o rateio. Então, ele aí, como ele responde civilmente pelo condomínio, ele pode pegar, resolver esse problema e colocar para o rateio para todo mundo pagar. Então, ele tem que exemplificar, tem que colocar os motivos daquela taxa extra e colocar para votação. A partir que ele coloca para votação e é negado esse negócio, essa taxa extra, ele coloca a responsabilidade dele para os demais condôminos que votou não também. Ele exemplificou o problema, ele colocou, né, para conscientização de todo mundo o que está acontecendo. Mesmo assim, foi votado negativo, ele ainda é responsável, mas ele já coloca, né, como todo mundo conscientizado daquele problema. Mas ele não pode impor nenhuma taxa extra sem uma assembleia. Você citou aí um exemplo, eu queria até aproveitar para a gente trazer a informação para o ouvinte nesse sentido. Tem como explicar, né, com quais situações a taxa extra se aplica, ô Túlio? A taxa extra, ela se aplica para qualquer motivo, né? Um dos exemplos bem simples, né, que a gente tem foi de um condomínio que a gente acabou de instituir. Então, um condomínio que acabou de instituir, ele precisa fazer tudo, né? Então, a gente fez na primeira reunião, a gente estipulou um valor para cada condômino, e mesmo assim esse valor foi insuficiente. Aí, com 3 meses do pessoal morando lá, eles sentiram a falta das câmeras, né? E o condomínio não tinha caixa. Então, a gente convocou uma assembleia, né, para falar que a gente iria, né, colocar em votação uma suposta taxa extra para colocar câmera. Então, a taxa foi aprovada e hoje o condomínio já está com as câmeras, mas a taxa extra ela é para qualquer motivo, desde o mais simples até o mais urgente. Eu tenho aqui uma pergunta do Geraldo. Muito obrigado, viu, Geraldo, pela participação, né? Ele mora lá no bairro São José. Aí ele quer saber o seguinte: o roubo na garagem, né, de objetos de condôminos, o prejuízo é do condômino ou do condomínio? Depende da situação, né? Mas 90% é do condômino, né? O condomínio não se responsabiliza por nada que está na garagem, né? Porque pode ser que existem bens lá que o condomínio não consiga arcar com tudo. Então, cada morador, né, tem que se responsabilizar por um exemplo que é deixado na garagem, porque normalmente quando acontece esses tipos de furto, é na garagem. Mas, um exemplo que já aconteceu, não é o condomínio, né, que arca por nada, quando é roubo, né? Mas já aconteceu em um condomínio que a gente administra, que um morador saiu, abriu o portão da garagem e saiu. Aí ele não fechou o portão porque o portão fechava automático. Ele saiu, no que ele virou a esquina, entrou uma pessoa dentro do prédio e roubou uma moto de lá. Então tinha câmera, a gente provou tudo para ele, que, né, foi uma falta de atenção dele lá, que por esse motivo entrou uma pessoa lá, pegou a moto, achou a moto, mas só que a moto tinha alguns probleminhas lá por causa desse furto. O condômino, né, lesado, ele apresentou as notinhas de conserto da moto. O condômino, né, responsável por deixar o portão aberto, teve que arcar, né, para ressarcir o condômino lesado.
A informação é importante, viu? Muito obrigado, viu, Geraldo, pela participação. Tem a participação também da Aparecida, lá do Danilo Passos, né? O fundo de reserva, ele só pode ser usado para manutenção de itens danificados ou estragados? É o contrário. O fundo de reserva, ele é só investimento. Então, o fundo de reserva, quem paga ele é somente os proprietários. Então, é uma melhoria ao condomínio, né? Manutenção é aquilo que o condomínio já tem e os moradores arcam com a manutenção. Então, eu esqueci foi o nome dela. Aparecida. Aparecida. Nesse caso, seria o fundo de caixa. O fundo de caixa são os moradores que pagam, né? A gente fala os moradores porque inclui os inquilinos e não os proprietários. Ou os proprietários moradores ou os inquilinos de lá. Aí é o fundo de caixa, que aí sim, ele só é para manutenções corriqueiras que tem no dia a dia. Você já explicou isso em algumas vezes, né? Já. Fundo de caixa, fundo de reserva. Atenção, viu, gente? Tem finalidades diferentes. Mas essa dúvida aí, ela é persistente, assim, porque é até um pouco confuso mesmo, porque na hora que a gente fala de fundo, a pessoa só pensa que é para guardar, né? Mas só que a gente precisa ter essa atenção do nome, que são essa distinção de reserva para caixa, ela é muito importante. A gente não pode tirar um dinheiro de fundo de reserva para manutenções. Isso é um erro gravíssimo, né? Porque se a gente tira um prédio que é só para investimento, tem vários investidores lá dentro. Então, eles estão juntando dinheiro para fazer uma fachada bonita. E dá um problema no motor de desgaste de uso. A gente tira esse dinheiro do fundo de reserva para dar essa manutenção no motor, a gente está tirando o dinheiro que não é destinado para esse fim. Então, tem que estar bem distinguido aí fundo de caixa, fundo de reserva. A gente ficar atento para isso, para destinar o dinheiro da maneira correta. E é bom ficar atento porque tudo isso vai ter que aparecer na prestação de contas. Exatamente. Né? E muitas pessoas têm dúvida, né, sobre essa relação, porque na hora que a gente faz a prestação, tem o saldo final. Né? Um exemplo, R$10.000. Só que aí a pessoa acha que o condomínio tem R$10.000 para fazer o que quiser. Não, lá é separado pelos caixas, né? Fundo de reserva, tanto, fundo de caixa, tanto. Então, se um exemplo, a gente tem R$1.000 de fundo de caixa, R$3.000 de fundo de reserva. Essa manutenção ficou acima de R$1.000, a gente tem que ver o que vai fazer, porque o dinheiro não pode sair do fundo de reserva. Né? Há várias maneiras, a administradora ajuda, auxilia, principalmente o síndico nesse caso, mas se a manutenção, se o gasto for uma manutenção, obrigatoriamente, e se não for feito o rateio, né, no condomínio, obrigatoriamente tem que tirar do fundo de caixa. Inclusive é bom a gente dizer que não é obrigatório, né? É recomendado. É recomendado. Tanto reserva quanto caixa. Exatamente. Né? Túlio, mas se eu não tiver o fundo de reserva, se eu não tiver o fundo de caixa, aí, se for um problema de investimento, se for um problema, né, de estrutural, aí faz um rateio entre os proprietários, ou se for um problema de manutenção, né, de corriqueiro aí do dia a dia, a gente vai ratear entre os moradores, inquilinos ou proprietários moradores. Por isso a gente fala que é recomendável, né? Porque é uma segurança. É uma segurança, a gente chama de poupança, né? É aquele dinheiro inesperado. A vida do condomínio está tudo perfeito, né? O dia a dia, cai uma chuva, um raio, queima o interfone. Aí vem aí um gasto aí de R$1.500. Se a gente tivesse uma poupancinha, que seja R$20 por cada apartamento, juntou ali R$500, já é um alívio. Né? Aí a gente teria que ratear somente 1.000, né? Mas aí se não tem, aí vem uma taxa surpresa aí, que todo mundo fica insatisfeito, mas que tem que ser feito para uma funcionabilidade correta do condomínio. Essa é a participação da RAC Gestão, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Toda semana o Túlio está aqui, né, com essa proposta de trazer sempre uma orientação, uma dica importante e também de responder os ouvintes e telespectadores do programa. Muito obrigado, viu, Túlio, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Flaviano, só mandar um abraço aí pro Zé Gabriel. Ontem falou que toda quinta-feira tá me escutando, então tá aí, Zé, um abraço para você, um parceiro meu de beach tênis, aí tá entregue, Zé.
Um abraço pro Zé, viu? Um abraço para todos os ouvintes, né, que com muito carinho acompanham todas as manhãs o Bom Dia Divinópolis. E eu reforço aqui que a participação do Túlio, né, ao vivo aqui no programa, fica disponível para você no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa Bom Dia Divinópolis, é